amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, estamos chegando aqui pela Rede Família de Televisão com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, de segunda a sexta, às 14h, sempre com entrevistas interessantes e importantes para você. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe. Trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor errar por ter tentado do que errar por se omitir. Nosso Visão Geral de hoje vai conversar com o Dr. Agostinho Zequim Pereira, advogado trabalhista, e hoje o assunto é palpitante, a medida provisória que não foi votada. E como ficam as coisas agora? Nada mais oportuno do que tê-lo aqui no meu programa hoje. Tudo bem? Bem-vindo, doutor. Tudo bem, Alberto. Obrigado pelo convite novamente. Que bom revê-lo aqui. Prazer é meu. Doutor Agostinho Zequim Pereira, a gente estava conversando no começo aqui. Agostinho é italiano? Italiano. Zequim, mas o nome também é italiano. Também. E não tem diminutivo, Agostinho, né? Que já é um diminutivo. Já é diminutivo. Tem que ser assim mesmo. Muito bem, muito bem. Bom, doutor é especialista em direito trabalhista, é sócio do escritório Lemos e Associados Advocacia, já estive lá uma vez fazendo uma matéria sobre futebol e tal. Lembra-se disso, né, doutor? Lembro bem. Bom, professor de Direito do Trabalho em cursos jurídicos há mais de 20 anos. Doutor Agostinho Zequim Pereira, vamos falar da medida provisória 808, que previa ajustes na reforma trabalhista. Ela não existe mais. O que aconteceu, doutor? Alberto, é até interessante a gente fazer um exame cronológico disso. A reforma trabalhista foi uma medida de extremo impacto, mexeu com a sociedade como um todo. E como não podia ser diferente, é lógico que essa reforma trabalhista trouxe um intenso debate no Congresso Nacional. Então havia alguns pontos da medida provisória que estava difícil de chegar num consenso, isso lá na votação no Senado. E uma das ideias entre o Legislativo e o Executivo era a ideia de vetar, o presidente da República pode fazer isso, vetar alguns artigos da lei. Mas adotou-se uma estratégia um pouco diferente, de novo, combinado entre o Executivo e o Legislativo. A estratégia foi, o presidente da República receberia aquilo, ele promulgaria a lei sem qualquer veto e editaria uma medida provisória, corrigindo alguns pontos que havia um descontentamento um pouco maior. E o Executivo acabou cumprindo com a sua promessa. Cumprindo em parte, porque na verdade a promessa do Executivo era editar a medida provisória antes mesmo da lei entrar em vigor. A gente teve um período grande de vacácio legis. Eu me lembro disso, eu me lembro. E a ideia era, quando a lei 3.467, a reforma trabalhista, entrasse em vigor, que ela já entrasse com o texto alterado pela medida provisória. Essa parte da promessa não foi cumprida, porque ela entrou em vigor em 11 de novembro, a lei, e demorou lá uns 4 dias para ser editada a medida provisória. Mas foi bastante rápido e a medida provisória alterou alguns aspectos da lei. A medida provisória ela vale por 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60. Vamos, eu vou te interrompendo, doutor, para gente transformando essa entrevista assim numa extremamente didática para a gente passar. A medida provisória, ela pode ser entendida como uma liminar ou não tem nada a ver? Não, a liminar é uma medida do judiciário. Que não deixa de ser provisória também. Pode também ser provisória para resolver alguma questão mais emergencial. A medida provisória, se você verificar, a base dela deveria ser um caráter de urgência, não é? Que é o presidente da República que edita. Ele que edita a medida provisória, mas ela tem que ir para o Legislativo para ser aprovada. Só que a partir do momento em que a medida provisória é editada, vai para a Câmara dos Deputados,
nesse espaço de tempo, ela está valendo. A partir do momento que cria-se a medida provisória e ela é publicada, ela está valendo, ela está gerando efeitos. Muito bem. Primeiro nós vamos ver o que aconteceu para depois o doutor explicar para a gente o que é que previa, o que é que falava ou fala ainda, sei lá, essa medida provisória. Muito bem. A partir do momento em que ela não foi votada, terminou o prazo, ela não foi votada, ela não existe mais? Ela não existe mais. Essa medida provisória, ela desaparece do nosso ordenamento jurídico. E aí prevalece, portanto, o texto original. Porque a medida provisória, ela alterava alguns aspectos desse texto. Caindo a medida provisória, voltamos ao texto original da reforma trabalhista. E pela experiência que o senhor tem e por aquilo que o senhor conhece, sabe, da medida provisória, imagino que totalmente, né, a sua íntegra, essa medida provisória, ela traria mais benefícios ao empregado ou ao empregador? Um pouco mais, na verdade, ela acabava indo para os dois lados, mas trazia um pouco mais de vantagens ao trabalhador. Ao trabalhador. Então a gente pode dizer que o trabalhador se prejudica com a não confirmação. Qual que é o termo que se usa? Caducou a medida provisória. Não, sim, ela caducou, mas se ela fosse confirmada, fosse votada... Aí ela seria convertida em lei. Aí passaria a ser lei. Passaria a ser lei. Ah, tá. E quando acontece isso, por exemplo, essa medida provisória, ela está nesse momento caducada, digamos assim. Mas ela pode voltar à tona, ela pode ser reeditada pelo presidente da República? Olha, agora nós temos vários caminhos, viu, Alberto? Um dos caminhos poderia ser uma nova medida provisória, não é? Não a mesma, seria uma nova medida provisória, mas me parece que esse caminho já está descartado pelo Executivo. O que o Executivo tem falado, e isso tem sido bastante claro, é que ele, Executivo, cumpriu a sua parte. Ele criou a medida provisória como ele havia prometido, e aí era o Congresso Nacional que deveria dar andamento e não deu. Então, eu quero crer que uma nova medida provisória não deve ser o caminho. Quem encaminhou a lei, a reforma trabalhista ao Congresso, digamos assim, foi o Executivo. Isso. Foi o presidente da República enfim, o Executivo. Isso. Não foi ele, mas não enfim, foi o presidente. Todos os que trabalhavam por ali. A partir do momento que vai e que, de repente, volta para ser, ele é aprovado, mas sob a condição de ter essa medida provisória, e essa medida provisória não é votada, a gente pode entender que foi meio que um relapso por parte do Congresso? A meu ver, Alberto, sem dúvida foi, porque o Congresso está lá para esse fim, está lá para votar. E não votou? Aí foi uma questão política, não chegaram num consenso com relação sequer à comissão. A pessoa que ia encabeçar a comissão, é uma disputa política. Mas, gozado, doutor, qual que é o peso de votar contra e não votar? Não é a mesma coisa? Politicamente, não. Politicamente não. A gente não consegue falar sem ser politicamente, né? Infelizmente. Pois é. Quando a gente está tratando de algo que mexe com o trabalhador, a gente deveria ter um outro caminho. Muito bem, mas então o senhor disse que um dos caminhos seria a reedição. Quais seriam outros caminhos? O caminho natural do processo legislativo, a apresentação de um projeto de lei, como foi o da reforma trabalhista, a apresentação de um projeto de lei que seguisse o trâmite normal de votação no Congresso Nacional. Esse seria o segundo caminho. Já houve, o deputado Marinho já disse recentemente que... na opinião dele, não se deve fazer nada agora. Sim. Deve esperar aí pelo menos uns 2 anos para saber que deu certo, que não deu certo e o que de fato precisa ser alterado. Então, é a opinião de uma pessoa forte no Congresso Nacional. Seria um sintoma. Já é um sintoma. Então, quer dizer, eu acredito que o caminho vai ser esse. Eu acho que isso, principalmente no momento que nós estamos, vai ter eleição, tem outras preocupações por aí, vários políticos muito mais preocupados em não ir para a cadeia. Então, eu acredito que em curto espaço de tempo, não devemos ter nada novo com relação a isso. Vai prevalecer mesmo o texto original. Bom, antes da gente ainda entrar no teor daquilo que compunha a medida provisória, vamos ainda explorar os aspectos, os reflexos dela não ter sido votada. E quem, por exemplo, contratou ou foi contratado, ou quem ficou sob a luz da nova medida provisória ou da medida provisória, e de repente isso não existe mais, como é que fica?
A partir do momento que essa medida provisória deixa de existir, ela deixa de gerar efeitos e aí você tem que preencher essa lacuna com o texto legal aplicável, que é o texto original da reforma trabalhista. Para evitar maiores problemas, o caminho natural seria o Congresso Nacional editar um decreto legislativo, não é o decreto que estão falando por aí, né? É uma medida que o Poder Legislativo cria para regular as relações jurídicas que existiram no período de vigência da medida provisória. Entendi. Porque enquanto a medida provisória estava em vigor, e foram 120 dias, não é pouca coisa, sem dúvida, uma série de relações jurídicas aconteceram. E como ficam essas relações jurídicas? Então, deveria, ou em tese, deverá o Congresso Nacional editar esse decreto legislativo exatamente regulando essas relações jurídicas. Isso chama-se medida... Decreto legislativo. Decreto legislativo. Tem 60 dias para fazer. Ainda tem 60 dias? Então, quer dizer, nesse período ainda não se sabe, agora voltou a lei antiga. Não, isso é claro, né? Tá. Medida provisória Acabou, não existe mais. Agora, por exemplo, um juiz do trabalho, ao julgar uma causa, por exemplo, ele julga baseado na medida provisória que estava vigente ou ele julga em cima da lei? Essa vai ser a confusão. A maioria vai julgar em cima da lei mesmo. Um ou outro pode usar a teoria de, naquele período dos 120 dias, julgar as relações jurídicas com base no texto da medida provisória, porque era o que estava em vigor na época. E o decreto legislativo seria bem-vindo justamente para regular essa relação jurídica. E eu tenho pouquíssima esperança de que isso vai acontecer. Então, o que vai acabar acontecendo é mais um capítulo de inseguranças jurídicas que nós vamos experimentar. Então, doutor Agostinho Zequim Pereira, que culpa tem a pessoa que está aí, sei lá, de uma ação trabalhista aí, ou que foi contratada pelas modificações da lei em razão da medida provisória? Que culpa tem esse coitado? Se o nosso Congresso não votou, o que ele tem a ver com isso? Se naquele momento o que estava valendo era aquilo. Isso não vai dar. Tudo bem que a margem à apelação, o direito à apelação todos têm, tá certo? Tanto empregado quanto empregador e tal, aquela coisa toda, até se chegar à última instância, até se transitar em julgado, que é uma coisa que você falou tanto, esse negócio de trânsito em julgado, é o que mais se falou aqui no período da prisão do ex-presidente Lula. Mas vamos então entender. Mas por esse aspecto, existe algum recurso maior por ele por não estar valendo mais a MP e ele ter sido contratado, digamos, pelas leis ou pelas modificações da MP? A Constituição assegura o respeito ao ato jurídico perfeito, não é? Então, nós praticamos um ato na vigência de uma norma jurídica, isso deveria ser respeitado até pela ordem constitucional, e também a Constituição prevê o direito adquirido. Então, eu posso ter adquirido um direito por ter firmado algum tipo de contrato na égide de uma lei, e esse direito deve ser privilegiado. Então, é mais uma discussão jurídica que vai ser colocada aí a par de todas as outras que a gente já tem, né? Só, Alberto, a título de ilustração, só com relação à constitucionalidade do dispositivo da lei que tornou a contribuição sindical facultativa, nós temos mais de 10 ações que aliás estava na medida provisória. Essa não. A medida provisória não chegou a tocar nesse assunto. Quem tocou nesse assunto foi a reforma trabalhista. A medida provisória não falou nada disso, mas só para ilustrar, quer dizer, nós temos mais de 10 ações esperando julgamento no Supremo para decidir se aquele dispositivo é ou não constitucional. Eu estou falando isso só de um artigo. Quer dizer, fora da reforma trabalhista em si, tem várias outras ações. Quer dizer, então infelizmente, não só os trabalhadores, mas os empregadores também, e a sociedade como um todo, vive num clima de insegurança jurídica. Doutor, vamos então conversar sobre o conteúdo da medida provisória. O que é que ela traria caso ela fosse aprovada? Uma medida provisória pode ser aprovada com ressalvas? Não. Em tese ela pode, é o que a gente chama de receber emendas. E recebeu. Essa medida provisória bateu o recorde do Congresso Nacional de emendas. Foram quase 1000 emendas. Olha. Então tinha muita coisa para analisar. Muita coisa que não vai... Não, esquece. Caiu a medida provisória, as emendas foram junto. Olha só que coisa. Bom,
O senhor quer falar assim, o senhor tem já de cabeça, quer falar alguma coisa já do que continua como estava e deixa de ter a mudança, por exemplo, com a gestante. Uhum. A gestante, ela continua tendo que levar atestado quando ela não pode trabalhar em local insalubre. O que a medida provisória fazia ou pretendia fazer nesses casos da gestante? Alberto, esse é um dos aspectos que a medida provisória beneficiava a trabalhadora. Tá. Não é? Então, nós podemos afirmar que, por não ter sido votada, a empregada acabou sendo prejudicada. Entendi. Nós tivemos há pouco tempo uma alteração na legislação trabalhista, isso foi até anterior à reforma, dizendo que uma empregada gestante ou lactante não poderia trabalhar em condições consideradas insalubres. Tá. Insalubridade é aquela situação em que você tem um agente químico, físico ou biológico que possa causar dano à saúde. Isso é um agente insalubre. Então, muito ruído, poeira, muito frio, muito calor são considerados agentes insalubres. Tá. Então, uma gestante ou lactante, veio uma norma jurídica dizendo não pode trabalhar em condições insalubres. Essa norma ela foi alterada com a reforma trabalhista, antes inclusive da medida provisória, portanto foi alterado com a reforma trabalhista e passou-se a dizer que o único caso de afastamento automático de uma empregada gestante ou lactante seria o caso da insalubridade em grau máximo. Porque a insalubridade ela é dividida em graus. Tem o grau máximo, o grau médio e o grau mínimo. Então, se fosse um ambiente insalubre em grau máximo, a gestante ou lactante deveria ser imediatamente afastada. Se fosse uma insalubridade em grau médio ou mínimo, ela somente seria afastada, isso segundo a reforma trabalhista, se ela levasse um atestado médico, em que o médico recomendasse o afastamento. Tá. Se ela não conseguisse levar esse documento, ela teria que continuar trabalhando num ambiente insalubre. Pela MP? Não, isso pela reforma lei. trabalhista, pela lei original. Pela lei. Isso insalubridade em grau médio e mínimo, porque no grau máximo teria que afastar independente do documento. Aí veio a medida provisória e melhorou um pouco essa situação com relação à gestante e lactante. Dizendo o quê? Dizendo que a insalubridade em grau máximo continuaria o afastamento automático. Perfeito. E a insalubridade em grau médio ou mínimo, a empregada somente poderia trabalhar se ela levasse um atestado de médico de sua confiança, liberando para o trabalho. Perfeito. Ou seja, mudou consideravelmente, mudou, porque antes ela teria que levar um documento para poder ser afastada. Agora um documento para poder permanecer. Agora um documento para poder trabalhar. Perfeito, não é? perfeito. E quando a medida provisória cai essa exigência. E nós voltamos ao texto original da reforma trabalhista. Ou seja, voltamos à necessidade de uma gestante ou lactante levar um atestado médico para o seu empregador, recomendando um afastamento. Se ela não conseguir levar, o empregador teria o direito de mantê-la trabalhando em condições insalubres em grau médio ou mínimo. Então, nós podemos tranquilamente concluir que nesse aspecto prejudicou bastante. Muito bem. E as pessoas, olha só que me ocorreu agora, e as pessoas que foram afastadas devido à insalubridade moderada, por exemplo, que foram afastadas, e como caiu a medida provisória, elas não vão ter que pagar essas horas não, né? Não, pagar não, mas pode ser exigido que a partir desse momento ela leve o atestado para manter o afastamento, porque antes ela não precisava levar o atestado, agora ela precisa. Sim. Mas de qualquer forma é um baita trabalho. É um trabalho, sem dúvida. Com toda certeza vai ter. Em relação ao trabalhador autônomo, a MP proibia a contratação de trabalhador autônomo com exclusividade. Com a queda da MP, vai reacender a discussão sobre a possibilidade desse tipo de contratação. Exato, Alberto. A reforma trabalhista trouxe um tópico que foi bastante discutido e bastante criticado, que era a possibilidade de você contratar um trabalhador autônomo. Trabalhador autônomo é diferente do empregado. Trabalhador autônomo, ele é, como o próprio nome diz, ele é uma pessoa que tem autonomia para prestar o serviço. Por exemplo, um corretor de imóveis autônomo, não é? Um médico, um dentista, um advogado, esses profissionais liberais em geral podem ser considerados trabalhar por conta própria. Tá.
Advogado. Um representante comercial de vendas, pode ser autônomo. Então, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de uma empresa contratar um trabalhador autônomo de maneira exclusiva, ou seja, ele vai trabalhar só para aquela empresa. O que no primeiro momento soa até estranho, porque uma das principais características do trabalhador autônomo é ter uma clientela múltipla, ter essa autonomia. Exatamente. Então, soava um pouco estranho. E foi objeto de muitas críticas. Aí a reforma trabalhista dizia isso, mas vem a medida provisória e proíbe a contratação de um trabalhador autônomo com cláusula de exclusividade. Isso foi a medida provisória que proibiu. Caindo a medida provisória, cai a proibição. Novamente, você pode contratar um trabalhador autônomo com exclusividade. Evidente que essa questão ainda pode ser e deve ser discutida pelos tribunais trabalhistas. Já há um número considerável de integrantes do Judiciário Trabalhista dizendo que não concordam com esse tipo de disposição, porque violaria outros dispositivos legais. Aí é uma interpretação da norma jurídica. Agora, doutor, a medida provisória mexeu alguma coisa com a terceirização também? Não, a terceirização ela já tinha sido colocada no nosso ordenamento jurídico antes da reforma trabalhista e quem acabou mexendo com a terceirização foi a reforma trabalhista e não a medida provisória. Então, com relação à terceirização, nós não tivemos nenhum impacto com relação... Ainda as empresas podem contratar serviço terceirizado para as atividades fins. Essa foi a grande novidade da reforma trabalhista, que é possibilitar as empresas a contratar mão de obra terceirizada, inclusive para a sua atividade principal. Mas veja, aí é interessante frisar, Alberto, desde que esse empresário não trate aqueles trabalhadores terceirizados como se fossem seus empregados, porque isso é uma diferença. Dar ordem e fiscalizar o trabalho, você pode fazer com o seu empregado. A partir do momento que você tem uma empresa terceirizada e tem trabalhadores terceirizados, o tomador dos serviços, ele perde essa liberdade de fiscalização e perde a liberdade de dar ordens diretas a esses trabalhadores. Então, é um pouco ilusório a gente achar que as empresas vão sair agora à torto e direito terceirizando. Eu já vi muita gente falar assim, nossa, então agora nós vamos ter empresas sem empregados, porque agora pode terceirizar qualquer coisa, então não vai ter mais empregado, assim, né? Não é nada assim, né? Porque é impraticável você ter uma empresa e sem condições de dar ordem para os trabalhadores. Deixa eu fazer um questionamento aqui. Esse copo que o senhor acabou de pegar para tomar uma água, vamos supor numa fábrica de copos. Uma empresa terceiriza alguém que vai fazer a forma do copo, digamos. E a empresa trabalha dentro da empresa, é uma empresa que trabalha dentro de uma empresa. Mas para fazer a forma, essa empresa terceirizada tem que seguir todas as regras de segurança e todos os trâmites legais, tem que seguir o manual da empresa. Isso é obedecer ordens? Não. Não, desculpe, Alberto. Isso não é obedecer ordens. Obedecer ordens é aquela ordem direta. Você vai... Desculpe, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Toma essa aguinha aí que de vez em quando acontece mesmo. Nós já estamos aqui há 2 anos no ar e até hoje nós não derrubamos o copo aqui, que é uma coisa, já acho fantástico. Um dia vai derrubar. Espero que seja o convidado, não eu. Não, espero que não seja eu também. Mas, Alberto, então voltando, o tipo de ordem é diferente. Você seguir as normas legais de segurança e medicina do trabalho, isso é uma obrigação, isso não tem nada a ver com dar ordens diretas. Entendi. Né? Então, fiscalizar o trabalho e dar ordens diretas é que revela o vínculo. Muito bem. Bom, ainda mais dentro dessa... Eu sei que... Veja só, o que aconteceu? Nós tivemos uma medida provisória com mais de 1000 emendas. Isso é o seguinte, dá para fazer um código, né? Um código das medidas provisórias, assim como a gente tem um código penal. E claro que vocês, advogados, vocês não dominam tudo isso aí de memória, claro que não. Tudo vai ter que ser consultado. Esse número que se teve de pessoas ligadas à medida provisória dentro do trabalho, enfim, foram 120 dias, é isso, né, que nós tivemos? Isso. 120 dias. Num país de 210 milhões de habitantes e tantos empregados, embora estejamos aí com um número muito acentuado de desempregados, mas deve ter tido uma gama, assim, absurda
de pessoas que estão que trabalharam até ontem, antes de ontem, regido por essa luz, digamos assim. Então, para vocês, advogados, deve ser uma coisa maravilhosa, porque vocês vão morrer e não vão terminar com as ações trabalhistas disso. Isso infelizmente é verdade, coisa, né? A gente, pro advogado nesse país, cada dia mais eu me convenço que nunca vai faltar trabalho. É tanta coisa errada que fazem por aí que a gente vê que sempre vai ter um trabalho para tentar corrigir uma ou outra coisa. Né? Doutor, na reforma trabalhista, valeriam os contratos a partir da reforma trabalhista. A MP disse que valeriam os contratos a partir da reforma e também os contratos que estavam em vigência. Agora não tem mais a MP. Como é que fica? Volta tudo como dantes no quartel de Abrantes? Alberto, esse talvez seja um dos pontos mais polêmicos. Porque quando veio a reforma trabalhista, isso, portanto, antes da medida provisória, muito se discutiu acerca da aplicação dessas regras novas. Quer dizer, essas quase 100 regras novas, elas valeriam só para aqueles que fossem contratados a partir da vigência ou também iriam abranger os contratos que já estavam em curso quando veio a regra jurídica. E isso é importantíssimo, porque a reforma trabalhista acabou retirando alguns direitos. Então, você poderia encontrar pessoas que passaram 1, 2, 3, 5 anos recebendo alguma coisa que agora a reforma trabalhista tira. Será que ele teria um direito adquirido a continuar recebendo? Então, esse era um ponto extremamente polêmico. A medida provisória disse que as regras da reforma trabalhista, da Lei 13.467, valeriam não só para os contratos novos, mas também para os contratos antigos. Então, muito embora isso ainda comportasse alguma discussão de constitucionalidade, já era um trunfo para aqueles que sustentavam que essas regras novas serviriam para qualquer tipo de contrato. Caindo a medida provisória, cai também essa regra e reacende com muito mais força essa discussão. Para quem vale tudo isso? Pois é, né? Complicado, né? E as horas, as jornadas, 12 por 36? A jornada 12 por 36, Alberto, ela já existe há algum tempo. É uma jornada que consiste em você trabalhar 12 horas, evidentemente com a sua pausa para refeição, mas você trabalhar 12 horas e descansar 36 horas. No primeiro momento, soa até estranho trabalhar 12 horas, sendo que a lei trabalhista prevê uma jornada normal de 8 horas, possibilitando fazer até 2 horas extras, então daria 10. Mas mesmo assim, permitiu-se trabalhar 12 e descansar 36. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho acabou sendo firmada no sentido de jornada 12 por 36 somente será aceita em caráter excepcional, desde que esteja prevista em lei. É o que acontece, por exemplo, com os domésticos. A lei do doméstico prevê a possibilidade de contratação 12 por 36, ou desde que seja negociado com o sindicato dos trabalhadores. É isso que dizia a jurisprudência do TST. A reforma trabalhista veio muito mais ampla. Ela permitiu pactuação de jornada 12 por 36 mediante um mero acordo entre empregado e empregador, sem lei e sem participação do sindicato. Aí veio a medida provisória e restringiu. A medida provisória voltou àquilo que era a jurisprudência, dizendo, olha, 12 por 36 só se tiver na lei ou negociado com o sindicato, fazendo uma exceção, que é o pessoal da área de saúde. Pessoal da área de saúde, enfermagem, médicos, etc., esses seria permitido 12 por 36 mediante um mero acordo individual. Caindo a medida provisória, isso volta àquela estaca zero, ou seja, prejudicando os trabalhadores. Agora, doutor, e com a flexibilização do pagamento da taxa do sindicato, se a pessoa não for sindicalizada, não tiver contribuição sindical, mesmo assim o sindicato vai lhe prestar toda a assistência? Veja, Alberto, esse talvez seja um dos temas mais delicados. Ele não tem, a medida provisória acabou não entrando nessa discussão, mas é o tema do momento, né? Até porque é a grande fonte de receita dos sindicatos. O que a reforma trabalhista fez foi tornar essa contribuição, chamada contribuição sindical, que para os trabalhadores é equivalente a um dia de salário por ano, mas tornar essa contribuição, que era obrigatória até então, numa contribuição facultativa. Então, os sindicatos obviamente estão reclamando, e o grande argumento que os sindicatos usam é exatamente esse que você pontuou.
Olha, eu estou aqui batalhando para conquistar melhores condições de trabalho para toda a categoria. E quem que financia tudo isso? Eu não vou ter mais? Quer dizer, como é que eu vou pagar tudo aqui? Eu preciso contratar um advogado, um corpo jurídico, contratar uma série de serviços que eu não vou ter dinheiro para contratar. Doutor, nós estamos em cima do horário, mas eu não posso deixar de lhe perguntar. O senhor é favorável ou não a cumprimento da pena a partir de um colegiado, a partir de segunda instância? Olha, Alberto, é uma questão extremamente polêmica, não é minha área de atuação, o direito criminal, mas eu tenho o meu convencimento de que se uma pessoa foi condenada por um juiz de primeiro grau e essa condenação foi confirmada por 3 desembargadores, eu acho que a gente já tem aí motivo suficiente para mandar alguém para a cadeia. Tá bom, essa foi uma explicação extremamente curta e extremamente inteligente. Aqui, porque eu perguntei, várias pessoas aqui foram a favor, outras não foram a favor, até porque a terceira instância já não analisa mais prova nenhuma, e por vezes a terceira instância, às vezes até a quarta instância, acabam nos passando uma sensação de impunidade muito grande e tal, mas há também aqueles casos em que de repente alguém pode estar condenado em segunda instância, estar cumprindo pena e demorar para chegar à terceira instância. Ao chegar à terceira instância, a pessoa é absolvida e aí fica um período preso, então não tem como ressarcir. Isso é um problema. Aliás, é um grande problema. Bom seria que ninguém precisasse ser julgado nem em primeira, nem em segunda, nem em terceira, nem em quarta instância. Doutor Agostinho Zequim Pereira, você sabe que eu sou seu fã, né? Eu sou teu fã. Eu gosto muito quando o doutor Thanos, que eu entrevisto vez ou outra na Rádio Brasil também. Aliás, foi por lá que nós procuramos a Vera para trazê-lo aqui. Foi numa entrevista que você deu ao Thanos, que eu achei simplesmente sensacional. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e estou à disposição sempre, Alberto. Muito bem. Doutor Agostinho Zequim Pereira, advogado trabalhista, foi quem nos deu aqui essa entrevista deliciosa, esclarecendo pontos importantes aí sobre a medida provisória 808, que não foi votada, portanto, não existe mais. Não existe mais. A partir de agora é como estava. Vamos ver como é que as coisas vão ficar, tá bom? Eu volto à noite às 7 horas no nosso RF Sport Clube, tá bom? Tchau, pessoal.